O tema da homossexualidade também foi muito abordado em Pequim, sendo sugerido pelos seus conferencistas como um terceiro sexo ou um novo modelo familiar. Mas a igreja que defende o modelo tradicional de família é constantemente mal interpretada em seu pensamento em relação à homossexualidade. Sobre esse assunto, o que dizem os seus pastores? As discussões sempre são numa cortina de fumaça para que você não tenha os elementos claros dessa discussão. Por exemplo, vamos tomar a posição da igreja. A igreja é contra a violência contra os homossexuais? Totalmente. A igreja rejeita o preconceito contra as pessoas homossexuais? Totalmente. Né? Então, mas a igreja, o comportamento moral, a homossexualidade do ponto de vista de atos homossexuais, a avaliação da igreja é positiva? Não, por causa do evangelho. Mas uma coisa é a avaliação do fenômeno e outra coisa o respeito à pessoa do homossexual. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados e contrários à lei natural, fechando o ato sexual ao dom da vida. Desta forma, em caso algum, podem ser aprovados. Muitos acusam a igreja de ser homofóbica por não aceitar a prática homossexual. O que a igreja diz sobre a homossexualidade? Bom, aqui nós temos que considerar duas coisas diferentes. Primeiro, o fenômeno, né, da desordem que existe de uma pessoa sentir atração pelo mesmo sexo. Não existe nenhuma homofobia em nós considerarmos a estrutura do mundo real. A estrutura do mundo real nos diz o seguinte, que não existe nenhum modo de haver uma união genital entre duas pessoas do mesmo sexo. Os órgãos genitais de duas pessoas do mesmo sexo não combinam. Você tem que unir o órgão genital com alguma coisa que não tem nada a ver com o órgão genital. Então, quando nós olhamos como igreja para o fenômeno da atração sexual pelo mesmo sexo, nós olhamos querendo o bem da pessoa. E a igreja como mãe, ela não quer aqui simplesmente o bem da pessoa, custe o que custar. Não, a igreja quer o bem da pessoa integral. Então, a pessoa que quer realizar o sexo com o mesmo sexo, do mesmo gênero, não é? Essa pessoa está querendo algo que irá desestruturá-la. Então, uma mãe, ela dá notícias ruins para o seu filho, se quer educá-lo. Uma mãe tem que chegar e dizer, meu filho, isso vai te machucar, não faça. A mesma coisa, a atração pelo mesmo sexo, não é? A igreja considera que existe ali uma desordem. Se você der vazão a essa desordem, quanto mais você promover essa desordem, mais você vai se prejudicar como pessoa. São vários os documentos da Santa Sé e conferências episcopais que repudiam a violência contra pessoas homossexuais. No documento Carta aos Bispos da Igreja Católica sobre o atendimento pastoral das pessoas homossexuais da Congregação para a Doutrina da Fé, podemos encontrar: é de se deplorar firmemente que as pessoas homossexuais tenham sido e sejam ainda hoje objeto de expressões malévolas e de ações violentas. Semelhantes comportamentos merecem a condenação dos pastores da Igreja onde quer que aconteçam. O Catecismo da Igreja Católica também diz que as pessoas homossexuais devem ser acolhidas com respeito, compaixão e delicadeza. Evitar-se-á para com eles todo sinal de discriminação injusta. De que maneira a igreja ela acolhe essas pessoas que trazem essa inclinação homoafetiva? Da mesma forma que acolhe a todas as pessoas com todas as suas ideologias, com todos os seus defeitos, com todos os seus pecados, né? Jesus Cristo veio para encarnar-se e assumir a humanidade em todas as suas dimensões, né? E essa encarnação não é encarnar os defeitos das pessoas, os erros das pessoas, mas encarnar aquilo que é mais essencial na pessoa, né? A imagem de Deus que Ele eleva a graça e redime, liberta e dá uma vida nova.
Então a igreja acolhe a todos, porque a igreja é a presença viva de Cristo entre os homens. E Cristo veio para todos, morreu por todos, ressuscitou para todos e quer dar uma vida nova a todos aqueles que se abrem ao seu amor, né? Olha, em primeiro lugar, nós precisamos de um grande respeito pela pessoa humana, independentemente da sua opção, da sua decisão. É uma pessoa que deve ser respeitada, amada, compreendida. E a nossa primeira atitude como igreja é sempre o diálogo, é sempre uma atitude de ir ao encontro das pessoas. Muitos falam que a igreja deve evoluir na visão de mundo e que seu discurso é incompatível com os tempos modernos. O senhor acredita que a igreja vai rever a sua posição em relação à homossexualidade? O cardeal Ratzinger, quando era ainda prefeito da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, ele assinou um documento que dizia exatamente isso. Nenhuma ideologia, no caso aqui a ideologia gay, será capaz de mudar a estrutura da realidade. Então eles podem repetir o quanto quiserem, mas da união entre dois homens e entre duas mulheres não sai vida. E a união entre o homem e a mulher acontece vida. Ora, qualquer criança é capaz de enxergar a diferença. Repito, a igreja, para os de fora, respeita isso totalmente. Para os seus filhos, ela diz isso é contra o que Deus pensou para a sexualidade humana. Pronto. E a pessoa aí é livre, como qualquer pessoa é livre para seguir ou não os mandamentos de Deus. Então, um homossexual, o próprio catecismo da Igreja Católica diz isso. O homossexual é chamado a carregar a sua cruz e caminhar para a santidade. Isso quer dizer que a própria igreja reconhece que uma pessoa com tendência homossexual pode ser santo. Pode ser santo. A tendência homossexual não impede você de santidade. E o desafio de santidade é para todos. Homofobia é a gente dizer a santidade é só para os héteros, para os homossexuais não. Não, a Igreja Católica diz o contrário. Nós temos uma espiritualidade inclusiva. Vem você ser santo também. Venham, os homossexuais venham ser santos na igreja, venham viver a castidade. O autodomínio, para que eu possa aí sim, me possuindo, me doar na verdade de quem eu sou. E eu mesmo sem esperar, Deus colocou uma pessoa na minha vida, Ele me deu um namorado que hoje junto comigo ama a santidade e o impossível que eu pensei que fosse ser para mim, viver um namoro santo, um namoro casto, hoje eu vivo. E eu penso, eu não estou sozinho. Homens mais santos e mais sábios do que eu trilharam esse caminho e deu certo. Hoje estão felizes na casa do Pai. Eu não vou deixar a peteca cair. É esse o caminho. Ele me deu um namorado que hoje junto comigo ama a santidade e o impossível que eu pensei que fosse ser para mim, viver um namoro santo, um namoro casto, hoje eu vivo. E eu penso, eu não estou sozinho. Homens mais santos e mais sábios do que eu trilharam esse caminho e deu certo. Hoje estão felizes na casa do Pai. Eu não vou deixar a peteca cair. É esse o caminho.